50 ideias sobre mecânica quântica que precisa conhecer. A ideia dos muitos mundos. Na interpretação de Copenhague, a necessidade de as funções de onda colapsarem quando uma medição é feita atormentou físicos que a consideravam não realística. Hugh Everett III encontrou uma maneira de contorná-la nos anos 1950, quando propôs que universos separados são criados como desdobramentos de eventos quânticos. Na linha do tempo, em 1927, surge a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Em 1935, Schrödinger publica seu cenário sobre o gato. Em 1957, Everett propõe sua resposta à interpretação de Copenhague. Em 1970, de Wilt cunhou o termo muitos mundos. Entre 1994 e 97, a teoria M é proposta. Nos anos de 1950 e 1960, com o avanço da compreensão que cientistas tinham das partículas e forças, também avançou sua necessidade de entender o que realmente estava acontecendo na escala subatómica. Décadas depois de ter sido proposta, a interpretação de Copenhague ainda reinava soberana, com sua insistência de que partículas e ondas são dois lados da mesma moeda, descritos por uma função de onda, cujo colapso é desencadeado quando uma medição é feita. O conceito do físico dinamarquês Niels Bohr explicava bem os experimentos quânticos, incluindo a interferência e o comportamento particulado da luz. Entretanto, funções de onda eram difíceis de compreender. Bohr as considerava reais. Outros acreditavam se tratar de uma abreviação matemática daquilo que realmente estaria acontecendo. A função de onda diz com qual probabilidade um elétron, digamos, está em determinado lugar ou tem dada energia. Pior, a interpretação de Copenhague põe todo o poder nas mãos de um observador. Enquanto o gato de Schrödinger mantém-se dentro da caixa fechada, com perigo radioativo indefinido, a suposição de Bohr é que o felino está em uma sobreposição de estados, tanto vivo quanto morto, ao mesmo tempo. Apenas quando a caixa é aberta, seu destino é selado. Mas por que o gato deveria se importar se um humano o está ou não observando? Quem observa o universo para garantir sua existência? Múltiplos universos. Em 1957, Hugh Everett propôs uma visão alternativa. Ele não gostava da ideia de que funções de onda deveriam colapsar quando fazemos uma medição e de observadores serem necessários para fazê-la. Como uma estrela distante poderia deixar de existir se não existissem pessoas para observá-la. Hugh Everett III, 1930-1982. Hugh Everett nasceu e cresceu em Washington, D.C. Ele estudou Engenharia Química na Universidade Católica da América, tendo-se ausentado por um ano para visitar seu pai, que estava alocado na Alemanha Ocidental logo após a Segunda Guerra Mundial. Everett se mudou para a Universidade de Princeton para fazer seu doutorado, mudando de teoria dos jogos para mecânica quântica. Ele era considerado esperto, mas ligado demais em livros de ficção científica. Em 1956 ele foi trabalhar no Pentágono em modelagem de armas nucleares. A pedido de John Wheeler, Everett visitou Niels Bohr em 1959, mas seu trabalho teve uma recepção fria. Everett considerou a visita um inferno e retornou à sua carreira em computação. Em 1970, a ideia de Everett se tornou popular após um artigo de Bryce DeWitt que atraiu muita atenção. Um livro escrito em sequência se esgotou em 1973. Escritores de ficção científica amaram o conceito de muitos mundos. Everett morreu cedo, aos 51 anos. Ele argumentou que tudo no universo em qualquer momento existe em um só estado. O gato realmente está vivo ou morto. Mas para lidar com todas as possibilidades, deve haver muitos universos paralelos onde os resultados alternativos ocorrem. Isso é conhecido hoje como a teoria de muitos mundos. Apesar de nem todos os físicos acreditarem nisso,
Criar muitos universos parece mais difícil do que dizer "há alguns faltam-nos o que fazer". A teoria de muitos mundos ganhou popularidade entre alguns. O físico relativista americano Bryce DeWitt, que cunhou o nome muitos mundos, promoveu a ideia nos anos de 1960 e 1970. Hoje, muitos físicos usam o conceito de multiverso para explicar coincidências que de maneira diferente seriam inexplicáveis, como a razão pela qual as forças têm a intensidade que possuem, permitindo a existência de átomos e da vida. Antes da proposta de Everett, acreditava-se que o universo teria um único trilho de história. Eventos se desdobrariam à medida que o tempo passasse, produzindo uma cascata de mudanças que cumpriria regras como a segunda lei da termodinâmica. No quadro dos muitos mundos, a cada momento que ocorre um evento quântico, brota um novo universo filho. Os muitos universos, talvez infinitos, se acumulam em uma estrutura de ramos como uma árvore. Apesar de não existir comunicação entre o corpo desses universos, eles estão separados e cada um segue adiante depois. Alguns físicos sugerem que pode existir alguma perturbação entre mundos bifurcados. Talvez essas interações expliquem experimentos de interferência ou talvez tornem viagens no tempo viáveis entre eles. Benefícios. A beleza da teoria dos muitos mundos é que ela evita a necessidade do colapso de função de onda e descarta a necessidade de um observador para causá-lo. Se o gato encaixotado de Schrödinger é uma mescla de possíveis estados, então o experimentalista também precisa sê-lo. O cientista que encontrou o gato vivo está sobreposto com o cientista que vai encontrá-lo morto. O conceito de Everett soluciona então muitos dos paradoxos da física quântica. Tudo o que pode ter acontecido já aconteceu em um universo ou talvez em outro. O universo pode existir independentemente da vida. O gato de Schrödinger está vivo em um lugar e morto em outro. Ele não é uma mistura de ambos. A dualidade onda-partícula também faz sentido se ambas as eventualidades são acomodadas. Eu não exijo que uma teoria corresponda à realidade porque não sei o que ela é. A realidade não é uma qualidade que você possa testar com azul de tornasol. Stephen Hawking. Everett elaborou o seu modelo enquanto era ainda um estudante de pós-graduação, publicando em sua tese de doutorado. A ideia de muitos mundos não foi adotada imediatamente e até virou piada entre alguns colegas. Everett abandonou a pesquisa e foi trabalhar com defesa e computação. Foi preciso um artigo popular escrito por Bryce DeWitt na Physics Today para chamar mais atenção em 1970. Problemas. Hoje o conceito de muitos mundos tem uma recepção mista. Seus fãs o elogiam por satisfazer a navalha de Occam e descartar muitos comportamentos quânticos não intuitivos. Mas é questionável se os muitos mundos são uma teoria testável. Isso depende do grau de interação entre os vários universos e de experimentos poderem ser propostos para provar que os outros universos existem. Ainda não há um veredito. Aqueles menos impressionados com a interpretação argumentam que a bifurcação do universo é arbitrária. Não está claro o que ela significa ou como ela acontece. O panorama de Everett, desprovido de observador, não atribui significado ao ato de medição. Então não está claro porque, como ou exatamente quando os universos devem ramificar. Outros grandes quebra-cabeças da física fundamental também continuam inexplicados, como a direção do tempo e porque a entropia aumenta de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Não está claro se a informação quântica pode viajar através do universo mais rápido do que a luz, se o universo inteiro se ramifica a cada vez que uma partícula surge em um buraco negro ou nos confins do universo. Por exemplo, alguns dos universos paralelos não poderiam existir se suas propriedades físicas fossem compatíveis. Stephen Hawking é um crítico que vê a teoria de muitos mundos como trivialmente verdadeira, mais uma aproximação útil para calcular probabilidades do que uma compreensão profunda do universo real. Cético com relação à própria tentativa de entender o significado profundo do mundo quântico, ele disse:
Quando ouço falar no gato de Schrödinger, seguro minha arma. A crença em algo precisa ser expressa em um esquema matemático, mesmo que esse esquema não pareça estar conectado com a física à primeira vista. Paul Dirac, 1977.